Então, beleza. Começando então, pessoal, como eu disse, vamos continuar aí da aula anterior falando um pouco sobre dependência e independência linear. Né? Então, escrever aqui dependência e independência linear. Né? Como vocês já viram um pouco aí para poder responder algumas das questões da lista, ainda bem que não eram muitas, né? Só algumas das questões finais, mas vocês puderam ver que esse conceito ele está totalmente atrelado à ideia de combinação linear. Né? Então, sabendo combinação linear, a dependência e independência linear são definições que surgem derivados desse conceito. Tá? Então, como sempre fazemos, né, vamos partir para uma definição formal, uma conceituação, né, e a partir daí vamos tirando resultados e vamos trabalhando esses resultados e aplicando cada um deles. Tá? Então, o que a gente poderia definir esse conceito de dependência e independência, você poderia ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui a definição. Aí, já copiei aqui para a gente ganhar mais tempo, né? Considerar aqui um espaço vetorial V e um conjunto de vetores V1, V2, Vn, ou seja, um conjunto de n vetores, né, um conjunto A, tal que esse conjunto esteja contido nesse espaço vetorial. Tá? Então, a gente pode consideremos também uma equação envolvendo esses vetores, dada da seguinte maneira. Vou chamar essa equação assim, ó, A1, V1, né, mais A2, V2, né, até chegar no enésimo vetor AN, Vn. Né, e toda essa equação igualada a zero. Tá? Onde cada um desses termos, desses coeficientes que aparecem aqui, o A1, A2, AN, né, eu vou até deixar eles aqui sublinhados mesmo de azul, né? Onde cada um desses termos aqui eu vou colocar de forma genérica como AI, né? São números reais, aqui para a nossa compreensão, certo? Então, uma equação colocada dessa maneira, ela possui pelo menos uma equação trivial. Tá? Então, vou escrever isso daqui. Esse tipo de equação possui pelo menos uma equação trivial, ou ao menos uma solução, né, que é chamada de solução trivial, né, que acontece quando todos esses coeficientes aqui se anulam, né, quando todos eles são iguais a zero, né, ou seja, quando a gente tem A1 igual a A2 igual, pode colocar aqui um AI qualquer, né, igual, fazer assim, igual AI igual a N. Opa. E todos eles são iguais a zero. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de solução trivial da nossa equação. Tá? Então, colocar aqui solução trivial. Certo? Então, um conjunto A, esse conjunto aqui que a gente definiu inicialmente, a gente vai chamar ele de linearmente independente, né? Ou que esses vetores aqui são linearmente independentes, se essa equação aqui, ela possui apenas essa solução como solução possível.
Tá? Não tem mais nenhuma outra solução possível. Apenas a solução trivial é a solução possível dessa equação. Tá? Então, escrevendo isso, vou colocar aqui. Assim. Então, esse conjunto, como eu disse, chamado de linearmente independente, quando a única solução possível dessa equação é a solução trivial. Né? Aí eu coloquei aqui um asterisco que é para indicar essa equação aqui. Ó. Beleza? E caso exista uma solução diferente da solução trivial, né, a gente fala que esse conjunto A ele não é mais linearmente independente. A gente fala que ele é linearmente dependente. Tá? Então, vou colocar aqui essa observação. Né? Caso existam soluções, basta que exista uma só, né? Onde você tem qualquer um desses termos diferente de zero, a gente vai dizer que o conjunto A é linearmente dependente. Beleza? Para todos que pesquisaram lá para poder responder a lista, tudo, esse conceito ficou claro? Ou há alguma dúvida até o momento? Não? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, fazer alguns exemplos mais elaborados. Como esse aqui, por exemplo. Vamos mostrar que esse conjunto de vetores do R3, né, dado por esses vetores 1, 0, alfa, 1, 1, alfa e 1, 1, alfa ao quadrado, ele é linearmente independente, né, desde que o alfa seja diferente de 0 e diferente de 1. Tá? Então ele vai ser LI apenas nessas condições. Ok? Então, como que a gente pode demonstrar uma situação assim? Né? Vamos... Deixa eu... expandir isso aqui, né? Mudar de página. Aí. Então, como que a gente pode demonstrar que esse conjunto é linearmente independente? Né? Então, assim como na definição que eu coloquei de forma geral, né, claro, a gente tem que mostrar que o produto de cada um desses vetores por um dado coeficiente, ou seja, por um número real, né, ao ser somado, né, vai resultar no vetor nulo. Ou seja, traduzindo, né, quando eu pego aí, por exemplo, um coeficiente x e multiplico por 1, aqui eu utilizei A1, A2, AN, né? Então vou utilizar essa notação. Vou utilizar A1 multiplicado pelo primeiro vetor, que é 1, 0, alfa, né? Mais A2 multiplicado por 1, 1, alfa, né? Mais A3 multiplicado por 1, 1, alfa ao quadrado. Né? Então, isso tem que resultar no vetor nulo. Né? Para o conjunto ser considerado linearmente dependente, essa condição tem que ser verificada. Né? E a única solução possível para essa equação é que os coeficientes A1, A2 e A3 sejam todos nulos. Né? Então, é isso que a gente tem que tentar mostrar que vai acontecer. Certo? Então, só para poder ficar claro qual é o problema que a gente está tentando resolver. Certo? Então, como que a gente aborda, né? Vamos primeiro resolver, né, o lado esquerdo da equação, multiplicando, né, fazendo o produto de vetores aí que a gente conhece, produto de vetores por um escalar, né, que eu digo. Então, ó, o primeiro vetor,
quando a gente multiplica, vai ficar assim, ó. Vai ficar A1 multiplicado por 1, né? Vai ficar apenas o A1. A1 multiplicado por 0 vai ficar 0. E A1 multiplicado por alfa é A1 vezes alfa, né? Aí a mesma coisa com o segundo vetor. A2 vezes 1, A2, A2 vezes 1, A2 e A2 vezes alfa. E por último, A3 vezes 1, que é A3, A3 vezes 1, que é A3, e A3 vezes alfa ao quadrado, né? E isso tudo tem que ser igual ao vetor nulo, né? Então, beleza. Agora a gente só, continuando, né, o desenvolvimento, soma esses vetores e obtém o seguinte, ó. Para somar vetores, a gente pega aqui, ó, a primeira entrada desse vetor, soma com a primeira entrada desse vetor, com a primeira entrada desse outro vetor, né? Então o resultado vai ser, pular uma linha aqui para não ficar tão embaralhado, né? Vai ser A1 mais A2 mais A3, né? Depois, a segunda entrada somado do vetor, né, do primeiro vetor, somado com a segunda entrada do segundo vetor, com a segunda entrada do terceiro vetor. Resultado vai ser 0 mais A2, que é A2, somado com A3. A2 mais A3, né? E por último, só somar os coeficientes restantes, que é A1 vezes alfa, mais A2 vezes alfa, mais A3 vezes alfa ao quadrado. E tudo isso tem que ser igual a 0, 0 e 0, né? Igualdade de vetores, né? O que isso aqui, o que a gente pode fazer para poder resolver essa equação? Como que a gente pode trabalhar com essa igualdade de vetores? E aí? Um sistema, né? Então a gente, ó, igualdade de vetores. Precisamos que a primeira entrada do vetor seja igual à primeira entrada do vetor aqui da direita, né? Então precisamos que A1 mais A2 mais A3 seja igual a 0. Precisamos também que A2 mais A3, né, essa segunda entrada aqui, seja também igual a 0. Até apagar essa linha aqui. E precisamos também que A1 vezes alfa mais A2 vezes alfa mais A3 alfa ao quadrado seja igual a 0. Temos um sistema, né, de 3 equações envolvendo também 3 incógnitas, né? O alfa aqui ele é um número real dado, né? A gente não, apesar de não ser um valor explícito, né, está tratando ele já como um coeficiente dado aí pelo problema, né? As verdadeiras incógnitas aqui para a gente são os termos A1, A2 e A3, tá? É eles que nos interessa saber se são todos nulos ou não, né? E agora, o que a gente pode fazer aí? Alguma sugestão? E aí, ó, olha o que o problema fala, né? Mostrar que esse conjunto, né, ele é linearmente dependente desde que alfa seja diferente de 0 e alfa seja diferente de 1, né? Chegamos até esse sistema de equações. O que podemos fazer aí com as informações que o problema nos dá e o que a gente pode obter? A gente consegue obter de cara o valor do A1? Sim ou não? Todos os valores serão iguais a 0, então, no caso. É o que a gente quer mostrar, né?
A gente quer mostrar que a única solução possível é que todos os coeficientes A1, A2 e A3 são iguais a zero. Né? Não basta que todos os valores sejam, o A1, A2 e o A3 sejam iguais a zero. Essa tem que ser a única solução possível para o sistema. Né? Então, só isso é que faz a condição para que o conjunto seja linearmente independente. Tá? Então, não basta ser uma solução, tem que ser a solução. E mais nenhuma outra. Né? Então, ó, como eu ia dizendo, dá para descobrir de cara o valor do A1? Ou não? Já que é o primeiro termo, né? Ó, reparem bem, a equação de baixo não está dizendo que A2 mais A3 não é igual a zero? Certo? Então, A2 mais A3 é igual a zero. Né? Com isso, a gente conclui que o valor de A1 é quanto? Eu estou fazendo A1 mais zero igual a zero. Então, A1 é igual a zero. Ó. Já descobri o valor de A1. Certo? Então, temos aí o valor de A1. Né? E agora, na segunda equação, né? Pela segunda equação, como A2 mais A3 é igual a zero, a gente pode dizer que A2 é igual a menos A3. Né? Passando o A3 para o outro lado. Ainda não sabemos se A2 é igual a zero e A3 é igual a zero. Só sabemos isso por enquanto. Né? E aí, o que mais a gente pode fazer? Ó, pega aqui a terceira equação. O valor de A1 é igual a zero, correto? Então, se a gente tem aqui, ó, A1 vezes alfa mais A2 alfa mais A3 alfa ao quadrado igual a zero. Né? Se A1 é igual a zero, então esse primeiro termo aqui já era. Ele é nulo. Né? Sobra só A2 vezes alfa mais A3 alfa ao quadrado. Né? E aí? A gente não disse aqui em cima que o valor de A2 não é igual a menos A3? Né? A gente pode usar isso na equação aqui de baixo. Como? No lugar do A2 eu vou colocar menos A3. E no que isso me ajuda exatamente? Ó, eu tenho o A3 aqui multiplicando e o A3 multiplicando aqui também. Né? Então, vamos colocar o A3 em evidência. Aí vai ficar A3, eu posso colocar o alfa ao quadrado, que está positivo primeiro, né? E o alfa que está negativo depois. Não vai mudar nada, né? A ordem dos fatores aqui não vai alterar nada. Né? Então eu tenho A3 multiplicado por alfa ao quadrado menos alfa. Né? E agora? E aí, o que dá para concluir a respeito disso? Ó, quais são as possíveis soluções dessa equação aqui de baixo? Quais são as possíveis soluções dessa equação? Eu tenho dois termos multiplicando e o resultado desse produto é igual a zero. Né? Quais são as possíveis soluções dessa equação? Alguém? Eu só tenho duas condições aí, duas situações que podem ocorrer. Né? Ou a gente tem o A3 igual a zero, ou a gente tem esse termo aqui igual a zero.
né? Um dos dois termos, quando você multiplica dois termos e o resultado desse produto é igual a zero, das duas uma, né? Ou das duas não, na verdade você tem três situações possíveis, né? Você tem ou os dois termos são nulos, né? Aí o resultado do produto dá zero. Ou você tem o primeiro termo nulo e o segundo termo tanto faz, né? Aí o resultado do produto vai dar zero. Ou você tem o primeiro termo, qualquer número, e o segundo termo nulo, né? Aí o resultado do produto vai dar zero também, tá? Então, mas aqui o que nos interessa saber é isso, ó. A gente tem que analisar essas situações. Por exemplo, uma situação possível é que o alfa ao quadrado menos alfa seja igual a zero, tá? Então vamos resolver essa equação aqui, ó. Colocando o alfa em evidência, eu tenho alfa multiplicado por alfa menos 1. Né? Tenho esse produto aí. Mais uma vez, né? Recair na mesma situação anterior. Eu tenho dois números multiplicando e o resultado dá zero. Né? Das duas, uma. Ou a gente tem alfa igual a zero, ou a gente tem alfa menos 1 igual a zero. Tá? Então, uma das duas situações tem que ocorrer. Né? Então, ó, acontece que essa segunda situação dá para a gente reduzir ainda mais. O alfa pode passar para o 1, quer dizer, pode passar para o outro lado e fica alfa igual a 1. Né? E olha o que o problema fala para a gente. Mostre que o conjunto, né, esse conjunto aqui de vetores é LI, desde que alfa diferente de 0 e alfa diferente de 1. Então, olha só. Quando alfa igual a 0 e alfa igual a 1, né, eu tenho a situação em que esse sistema aqui ele é linearmente independente. Tá? Então o sistema, o problema está falando para a gente desconsiderar essa situação em que o alfa é diferente de 0 e de 1. Então ele fala para a gente desconsiderar a situação em que alfa ao quadrado menos alfa é igual a 0. Ele fala para a gente desconsiderar isso aqui. Então, o que pode acontecer? Eu tenho dois termos multiplicando e o resultado disso é zero. Né? Se eu não posso considerar que isso aqui é igual a zero, pois se eu considerar que isso é igual a zero, eu vou ter essas duas situações aqui ocorrendo, né? E eu não posso ter essas duas situações ocorrendo por causa das premissas do problema. Então, a única situação que me resta considerar é que o A3 é igual a zero. Né? Portanto, A3 é igual a zero. Né? Se A3 é igual a zero, qual é o valor de A2? Descobrimos que A1 é igual a zero e A3 é igual a zero. Então, qual é o valor de A2? Alguém consegue ver? Não? Aqui, ó. A2 é igual a menos A3. Né? Se A3 é igual a zero, portanto, A2 é igual a zero também. Né? Lembrando que isso só é possível porque eu estou considerando essa premissa aqui que o problema me deu. Ó. Desde que eu considere o alfa e o alfa diferente de 0 e de 1. Né? Porque se eu pudesse considerar o alfa igual a 0 igual a 1, eu teria essa outra situação aqui possível de análise. Então eu não poderia garantir que o A3 fosse necessariamente igual a 0. Né? E assim eu não poderia garantir que o meu sistema fosse linearmente independente. Tá? Então, tá vendo que é uma análise um tanto sutil, né? Que o problema te obriga a fazer, levando em conta as informações que ele mesmo te oferece lá no início. Né? Então, considerado isso, está provado, né? Que está definitivamente mostrado que
o conjunto é linearmente dependente, pois os coeficientes são todos iguais a zero. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ou não? Não? Bom. Vamos ver um outro exemplo. Cadê? Esse aqui, ó. Então isso aqui é para mostrar que esses vetores 1, 2 e 3, 2, 5 e 7, 1, 3 e 5 são linearmente independentes. Né? Como que a gente demonstra, né, isso daí? Novamente, usa a definição. Né? Eu preciso, para saber que um conjunto de vetores é linearmente dependente, eu preciso obter coeficientes A1, A2, AN, pertencente aos reais, que fazem com que toda essa equação aqui, ó, tenha como única solução possível a solução em que os coeficientes são todos nulos. Tá? Então essa solução aqui, ó, em que os coeficientes são todos nulos. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar assim, ó, pega esses vetores e multiplica por coeficientes A1, A2 e A3, igual como eu fiz acima. Né? Então A1 vezes U mais A2 vezes V, A3 vezes W tem que ser igual a zero. Né? Ou substituindo aí U, V e W pelos vetores que são dados pelo problema, a gente tem o seguinte: A1, 1, 2, 3, A2, 2, 5, 7, A3 multiplicado por 1, 3 e 5, que é o vetor W, né? Tem que ser igual ao vetor nulo, que é o vetor 0, 0 e 0. Né? E mais uma vez, né, a gente faz aí o mesmo produto como eu fiz anteriormente e soma os vetores resultantes. Né? Então, multiplicando aqui o A1 por cada uma das entradas, né, do vetor e por cada uma das coordenadas do vetor, a gente tem A1 multiplicado por 2A1 e aqui 3A1, né? Somado com 2A2, 5A2, 7A2, né? E A3, 3A3 e 5A3. Né? Tudo isso igual ao vetor nulo. Então, continuando, só somar, né, cada uma das coordenadas correspondentes, ó, A1 com 2A2 com A3, né, a gente obtém A1 mais 2A2 mais A3. Aí faz a mesma coisa com as coordenadas y, né, com as coordenadas centrais aqui do vetor. Então tenho 2A1, 5A2, né, mais 3A3. E 3A1, 7A2 e 5A3. Tudo isso igual ao vetor nulo 0, 0 e 0. Né? E mais uma vez, temos que essa situação recai em um sistema de equações. Né? Temos aqui, ó, a primeira coordenada, coordenada em x, vai ser igual a 0. Essa equação aqui corresponde à coordenada em y, também vai ser igualada a 0. E essa que corresponde à coordenada em z vai ser igualada a 0. Né? Então, montando o sistema, a gente tem o seguinte. Aqui, ó, A1, 2A2 mais A3 igual a 0. Agora não precisa colocar em vetor, né? Estamos falando só de coeficientes.
2A1, 5A2, 3A3, igual a 0. E aqui, 3A1, 7A2, 5A3, igual a 0. E vamos ter que resolver esse sistema de equações, né? Alguém pode sugerir uma forma de fazer, de resolver esse sistema? Como a gente poderia fazer aí? Uma maneira mais simples, né? Já que agora são 3 equações e 3 incógnitas, né? Então, um sistema mais elaborado que o anterior, né? Apesar de envolver o mesmo número de incógnitas. E aí? Dá para subtrair a segunda linha pela terceira, depois fazer o mesmo processo com a primeira. Subtrair a segunda com a terceira, depois com a primeira. Aí anularia o termo em A1, essa é a ideia? Isso. Só que é um processo meio lento, né? Ou não? Vai ser um pouco mais longo, né? Porque os termos em A2 e A3 vão crescer, né? Quando envolve menos variáveis, né? Quando envolve só 2 variáveis, é fácil fazer assim, né? Com 3 nem sempre. A gente pode fazer o seguinte, né? Uma maneira de resolver é transformar isso aqui, numa matriz triangular, né? Vocês lembram disso? Né? Você vai zerar esses coeficientes aqui, né? E assim você resolve de baixo para cima, né? Talvez essa maneira saia. Vamos tentar assim, peraí. Né? Ou seja, fazendo assim, eu já tenho, né, o primeiro termo aqui com coeficiente 1, né, 1 multiplicado por A1, 2A2 mais A3. Isso aqui é aquela matriz escada, né? A gente vai tentar fazer o método escada, né? Então, não, errei. Vou afastar um pouco mais aqui para mostrar. Para poder zerar esse elemento aqui, né, a gente pode fazer assim. Pode pegar 2 vezes a primeira linha e subtrair da segunda, né? E vamos substituir o resultado na segunda linha. Então, 2 vezes a linha 1 menos a segunda, né? Então, o resultado vai ser 0 aqui, né? Vai ter nada. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar menos A2, né? Então, 2A3 menos 3 vai ficar menos A3. E 2 vezes 0, menos 0, vai dar 0. O bom é que resultou numa equação pequena, né? Aqui no meio. Tá? E na equação de baixo a gente pode fazer algo semelhante. Pode pegar 3 vezes a primeira linha, né, e subtrair da terceira. E o resultado substituir na terceira linha. Então assim a gente anula o primeiro termo, né, que é o objetivo, anulamos esse aqui. Aí vai ficar 6 menos 7 vai dar menos A2. 3 menos 5 vai dar menos 2 A3, né? E 0 menos 0 vai dar 0. Tá? Beleza, né? Então, bom, diminuiu bastante, né? E foi com um passo só, né? Praticamente. Na verdade, 2, né? Que eu coloquei em um só, né? Fazendo assim,
de novo, né, para poder transformar na matriz escada, a gente precisa anular esse termo aqui, ó, agora. Como é que a gente pode anular esse termo? Bom, podemos pegar a linha 1, né, e somar com 2 vezes a linha 3. Né? Aí eu vou ter 2 mais o menos 2. Aí vai eliminar esse termo aqui de baixo. Vamos ver o que dá aqui. Só vou alterar a terceira linha, né? Então ó, esse termo em menos A2 ele se anula. Aqui vai ficar 1 menos 4, né? Então vai ficar menos 3. Menos 3 A3 igual a 0. Pronto, obtemos aí a matriz escada, né? Agora, né, o sistema aí todo em forma de um sistema escalonado, né? Agora é só resolver de baixo para cima, né? Como a gente aprendeu lá no curso anterior, né, de álgebra linear, a tratar de sistemas assim, né? Resolve de baixo para cima, né? Por que de baixo para cima? Nossas variáveis são A1, A2 e A3, tá? Onde a gente colocava lá x, y e z, né? Imagina aqui que isso é x, y e z. Então, temos a equação aqui de baixo, ó, menos 3 vezes A3 igual a 0. Então, qual é o valor de A3 que satisfaz essa equação? Aqui, ó. A3 igual a 0, né? Aí vamos para a segunda equação. Menos A2 menos A3 igual a 0. Acabamos de descobrir que o A3 é igual a 0. Né? Portanto, o valor menos A2 igual a 0, logo A2 é igual a 0 também. Né? E agora, finalmente, a primeira equação, que envolve mais variáveis. Né? Temos que A1 mais 2 vezes A2 mais A3 é igual a 0. Porém, já descobrimos que A3 é 0 e o A2 também é 0. Logo, a solução é A1 igual a 0. Descobrimos então que os coeficientes que satisfazem essa equação aqui são A1, A2 e A3 iguais a 0. Né? Com isso a gente mostrou que esse conjunto de vetores são linearmente independentes. Ok? Alguma dúvida, gente? Até agora? Tranquilo, né? Então, com isso a gente pode enunciar aqui um teorema, né? Diz assim, que um conjunto A, né, composto por n vetores, V1, V2, Vn, ele vai ser linearmente dependente se e somente se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros. Tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu aqui que, por exemplo, nesse exemplo que a gente resolveu, os vetores U, V e W eles são considerados como linearmente independentes, porque a gente mostrou, através dessas contas, o que a gente mostrou aqui no final, foi que nenhum desses vetores aqui pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Tá? Porque se isso pudesse acontecer, a gente estaria mostrando que esse conjunto é linearmente dependente. Né? Ou seja, que a gente tem vetores que dependem de outros para poder ser construído. Ok? Então, esse teorema é justamente para poder estabelecer
é essa distinção, essa linha divisória entre o que é linearmente dependente e o que é linearmente dependente, né? É tanto que a gente consegue até colocar essa observação que eu fiz assim, ó, vai ficar mais claro ainda. Aqui. Que o conjunto A, então, ele vai ser LI, né? Vai ser linearmente dependente, se somente se nenhum dos vetores de A for uma combinação linear dos outros. Tá? Então, prestem muita atenção no significado, né, desses dois conceitos, porque é muito sutil, né, a forma como a gente pode colocar, como pode aparecer esses conceitos dentro de certos contextos. Ok? Então, deixe-me ver aqui um exemplo. Vou colocar para resolver isso daí. Vamos ver. Por que essa ideia é relevante, né? Porque, por exemplo, no conjunto R3, né? Que a gente já usou como vários exemplos, né? Pega aqui o R3, por exemplo. Eu já falei várias vezes para vocês sobre o conjunto de versores que partem aqui da origem, né? Lá em geometria analítica, a gente chama esses versores aqui de acho que esse aqui era o J e esse aqui era o K, né? Em X, Y e Z, né? E eles têm coordenadas 1, 0, 0, esse aqui 0, 1, 0 e esse aqui, o K, é 0, 0, 1, né? Então, esse conjunto de versores aqui, eles são LI. Esses aqui são LI. E a partir deles, a gente consegue construir todos os vetores do R3. Né? Então, qualquer outro vetor diferente daqui vai ser linearmente dependente desses três vetores. A gente pode construir qualquer outro vetor a partir de uma combinação linear desses três vetores aqui. Tá? Então daí que fica a relevância de você conseguir distinguir entre o que é um conjunto LI e o que é um conjunto LD. Ok? Então é o que eu falei, né? Quando a gente voltar às aulas e for iniciar lá o conteúdo sobre base e dimensão, essa distinção ela vai se tornar chave nesses conceitos, porque é através deles que a gente vai conseguir dizer esses dois elementos que são essenciais na caracterização de um conjunto, né, que é a dimensão dele. Eu vou deixar a definição para quando a gente estiver lá, né? E essa dimensão vai ser definida através da quantidade de elementos da base, né? Esse aqui, por exemplo, o R3, né, a gente está caracterizando aqui, tem esses três vetores, porque através desses três vetores eu consigo gerar qualquer outro elemento do R3. Né? Então, só para enfatizar mesmo a relevância de você conseguir distinguir muito bem entre o significado teórico de um conceito e outro. Né? Então, vou pegar aqui um outro exemplo. Cadê? Esse daqui, ó. Vamos considerar esses vetores sejam U igual a 1, 1, 0, V igual a 1, 3, 2 e
W igual a 4, 9, 5. Coordenadas 4, 9 e 5. Né? Então, verifique se são LI ou LD, né? São linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tá? Então, como que a gente faz essa verificação? Né? A gente pode, para a gente saber se é linearmente independente ou não, a gente pode montar essa equação, né, da forma como está aqui do início, A1V1 mais A2V2 ANVN igual a zero, né, e ver se existe algum dos coeficientes que não vai ser igual a zero, que satisfaz essa equação. Se tiver pelo menos um deles não igual a zero, né, diferente de zero, que satisfaz essa equação, a gente vai ter um conjunto linearmente dependente. Né? É uma abordagem possível desse tipo de resolução de questão. Né? Então, vamos fazer isso. Ó. A1 vezes U mais A2 vezes V, A3 vezes W, igual a zero. Né? Ou seja, A1, 1, 0, A2, 1, 3, 2, A3, 4, 9, 5. Igual ao vetor 0, 0 e 0. Né? Então, resolvendo aqui direto, né, vocês já entenderam como é o passo a passo nessa parte. Vou colocar aqui já o sistema de equações que é gerado, né, por essa equação em si. Né? Então aqui fica A1, né, mais A2 mais 4A3 igual a zero. E aqui A1 mais 3A2, né, mais 9A3 igual a zero. E por fim, A1 vezes 0 é 0, A2 vezes 2, então fica 2A2, né? A3 vezes 5, 5A3, igual a zero. Né? Temos esse sistema gerado a partir dessa equação vetorial aqui em cima. Né? Então, precisamos verificar se a única solução possível desse sistema é o A1, A2 e A3 serem iguais a zero, ou não. Tá? Então, o único jeito de saber isso é como? É resolvendo esse sistema. Né? Como que a gente pode resolver esse sistema? Qual é uma abordagem aí que vocês sugerem? Né? Pode ser pelo escalonamento de novo ou não? Acho que pelo escalonamento é mais fácil, né? Aqui já tem um termo zerado, né? Ó, pelo escalonamento significa que eu vou zerar esses termos aqui, né? Obter um sistema escada, né? Uma matriz escada aqui, né? Então, como já tem um termo zerado, talvez seja interessante usar essa abordagem. Né? Então vamos fazer assim, colocar aqui do lado A1, A2, 4A3 igual a zero. Né? Então, para poder zerar aqui a segunda linha, eu vou fazer, como já tem A1 nas duas, né? Simplesmente vou pegar a linha 1, né? Não, como a linha 2 é maior, vou fazer linha 2 menos a linha 1. Né? E o resultado eu vou substituir aqui na segunda linha. Né? Então, ó, A1 menos A1 vai dar 0. 3 menos 1 vai dar 2. Né? 9 menos 4 vai dar 5. Né? E repito a equação de baixo. 2A2, 5A3, igual a 0. Né? Mas vejam o seguinte,
A equação de baixo, ela é igualzinha, né? A terceira equação é igualzinha à segunda. Então, é desnecessário escrevê-la, né? Então, assim, o nosso sistema se reduz ao seguinte. A1, né? Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Assim. Então, o nosso sistema fica desse jeito aqui. É um sistema com 3 equações e 2 incógnitas, né? O que vocês têm a dizer sobre um sistema desse tipo? E aí, o que a gente pode dizer a respeito dessas variáveis A1, A2 e A3? Eu tenho um sistema com 2 equações e 3 incógnitas, né? Dá para resolver esse sistema? É um sistema possível? É um sistema possível. De fato é possível, né? Porém, é possível determinar um valor, apenas um valor a cada uma das incógnitas, A1, A2 e A3? Aí já não dá, né? Então ele é possível e indeterminado. Se ele é possível e indeterminado, significa que a gente não conseguiu mostrar que a única solução possível para essa equação aqui de cima, é A1, A2 e A3 igual a zero. A gente não conseguiu mostrar isso, a gente conseguiu mostrar apenas que existe uma relação sutil entre esses vetores. Ó, vou até continuar aqui para ficar mais claro o que eu quero dizer. Ó, por exemplo, vamos fazer assim, essa equação aqui de baixo mesmo, né? Tem aqui, ó, 2A2 mais 5A3 igual a zero, né? Então eu posso pegar aqui o A2 e escrever como menos 5 sobre 2 vezes A3, né? Então esse é o valor do A2, né? Vamos ver o que mais. E a 3 seria igual a menos 2/5, não? Menos... sim, mais um... menos 2/5 de A2, né? Mas aí é só... não faz diferença, né? O que a gente está colocando, né? Pode ser da forma como você colocou também, tá? Então, eu coloco A2 como menos 5 sobre 2 de A3, né? Então, deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui. O A1... tá, a equação A1 mais A2 mais 4A3 igual a zero. Então temos que A1, o A2 é menos 5 sobre 2 de A3 mais 4A3 igual a zero, né? Então quem é o A1, né? O
o A1 vai ser igual, passando tudo para o outro lado, o 5 sobre 2 passa... Primeiro resolvendo aqui, ó, resolvendo isso aqui, fica 8 menos 5 dá 3, então fica menos 3 sobre 2 A3, né? Então, ó, temos essa relação entre o A2 e o A3, e temos essa relação entre o A1 e o A3, né? Mas onde que a gente vai chegar nisso, né? A gente pode usar aqui, ó, na equação inicial, A1 vezes U, A2 vezes V, A3 vezes W igual a 0, né? E escrever tudo em função de A3, por exemplo, como eu já fiz aqui, né? Ó, onde tem o A1 eu vou colocar como menos 3 sobre 2 A3 vezes U. Onde tem o A2 vou colocar menos 5 sobre 2 A3 vezes V, né? E A3 vezes W igual a 0. Então, com isso, vamos ver. Cinco menos 3, que dá para simplificar, né? Menos 3 e menos 5 dá menos 8. Então fica menos 8 sobre 2 dá menos 4. Não posso fazer isso porque é U e V. Não, desculpem, aqui é U e aqui é V, né? Não posso fazer isso. Queria mostrar que há uma relação clara, né, entre esses vetores. Eles não são independentes, como a gente mostrou no exemplo anterior, né? Nesse aqui existe uma relação de dependência entre esses vetores, né? Como é que eu posso fazer assim, para ficar mais clara a relação de dependência? Eu vou colocar o A3, já que ele é incomum, né, em todos. Coloco o A3 em evidência, né? E aqui eu vou colocar menos 3 sobre 2 vezes U, 5 sobre 2 vezes V, mais W, né? Igual a 0. Tá? Então, como eu disse, quando você tem dois tipos, quando você tem dois termos multiplicando, das duas uma, ou você tem o A3 igual a 0, ou você tem tudo isso daqui igual a 0. Tá? Então, vamos considerar a segunda opção. Vamos considerar que toda essa equação aqui, ó, que esse termo aqui dentro é igual a 0, e não o A3 necessariamente. Ele não é a única opção viável, né? Então, considerando isso daqui, vamos ter menos 3 sobre 2U, menos 5 sobre 2V, mais W igual a 0. Então, portanto, eu posso colocar, por exemplo, W, já que ele é o único que está positivo, deixa ele desse lado e passa o restante para o lado seguinte. Fica 3 sobre 2U, 5 sobre 2V. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo escrever o vetor W como uma combinação linear de U e V. Né? O vetor W ele é 3 sobre 2 multiplicado por U, mais 5 sobre 2 multiplicado por V. Fazendo essa conta aqui, eu obtenho as coordenadas do vetor W. Né? Logo, se eu consigo chegar numa relação como essa, significa que esse conjunto
que a gente está estabelecendo inicialmente aqui, ele não é linearmente independente. Ele não é linearmente independente. Ele é linearmente dependente, né? Significa que um vetor depende do outro. Significa que W pode ser escrito em função de V e de U, né? Ele depende de V e de U. Ok? Então, no fim das contas, é isso que a gente quis demonstrar ao dizer que esse sistema ele é possível e indeterminado, né? Então, portanto, U, V e W é linearmente dependente. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Bom, então citar aqui só algumas propriedades para aí a gente já pode encerrar. Essa aula é bem curta mesmo, até porque quando a gente voltar vou fazer uma prévia, né, sobre isso para a gente pegar o gancho e continuar, né, com o conteúdo que vem depois. Então, só algumas observações, algumas propriedades que tem que ser observadas quando a gente vai tratar desse assunto. Uma é que, deixa eu escrever aqui primeiro, depois eu menciono. Primeira delas. Então, se A é um conjunto de vetores U, né, com U diferente de zero, então A é linearmente independente, né? Então, se A é composta por um vetor U, né, e esse vetor é diferente de zero, A é linearmente independente, né? Se, porém, né, esse vetor for nulo, for igual a zero, haveria infinitas soluções possíveis, né? E, por definição, o conjunto vazio ele é linearmente independente. Isso é por definição, ok? Então, se você obter um conjunto que não há vetores, para que você consiga, para que não fique uma lacuna na teoria, definiu-se que esse conjunto ele é linearmente independente e não entra em choque com as definições previamente estabelecidas, tá? Outra definição, ou outra propriedade, quer dizer, é que diz que se esse conjunto A contido no espaço vetorial contém o vetor nulo, né, contém o vetor nulo, então A é linearmente dependente, certo? Por quê? Porque o vetor nulo ele é a combinação linear de quaisquer elementos do espaço vetorial, né? Então é só por esse motivo, certo? Então, se um dos vetores lá do seu conjunto A for o vetor nulo, nem precisa fazer as verificações que você fez aqui atrás, né? Já pode dizer que o seu conjunto ele é LD, ele é linearmente dependente pelo fato do vetor nulo ser uma combinação linear de quaisquer elementos do espaço vetorial, né? Outra propriedade é que se uma parte de A é linearmente dependente, então todo o conjunto de A é linearmente dependente, tá? Isso vem justamente do teorema que a gente falou aqui, né? Porque um conjunto de A, V1, V2, Vn, ele é LD, linearmente dependente, se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros, tá? Então, por isso que fala que se uma parte do conjunto é LD, então todo o conjunto em si vai ser LD, não tem como escapar disso, ok? Para que fosse LI, você precisaria que todo o conjunto fosse linearmente independente, né? E isso é o que está na quarta definição, que diz que, né, o A for um conjunto no espaço vetorial, e ele for LI, então qualquer parte de A é LI, né? Então,
Essas duas aqui estão relacionadas aí pelo mesmo joguinho lógico, de acordo com aquele teorema e a observação que foi feita anteriormente, né? Mas só prestar atenção que isso não entra em confronto, né? Não pode entrar em confronto com o que a gente já falou anteriormente, né? E por último, deixa eu escrever aqui, cadê? Assim, um conjunto de n vetores, né? V1, V2, Vn, né? Se ele for Li, né? Esse conjunto é Li, né? E um conjunto B de V1, V2 e Vn, eu vou lá e acrescento mais um vetor, que eu vou chamar de W, até coloquei ele aqui de cor diferente, né? Ele é LD, né? Então, esse W, ele é combinação linear dos outros elementos do conjunto, certo? Então, se foi definido que esse A é Li, e se foi definido que esse vetor B é LD, você vê que a única diferença entre esses dois vetores for apenas um elemento, um vetor, né? Então esse um vetor aqui que faz a diferença, ele só pode ser uma combinação linear dos outros, tá? Então, mais uma vez, explorando a definição, não, o resultado, né, do teorema que a gente falou acima, né, junto com a observação feita também, ok? Bom, então era isso, era para na aula de hoje era só para fechar mesmo essa lacuna teórica, né? Falar de conjuntos linearmente dependentes e independentes e dar mais embasamento aí para vocês irem praticando, para que possamos progredir, né, nesse conteúdo de uma forma sólida, né? Sem faltar nenhuma peça, né, que possa vir prejudicar a compreensão, né, dos elementos que virão, né, mais adiante. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Algum comentário, alguma observação? Não? Bom, então, nesse caso a gente vai encerrando por aqui, tá? A gente se vê então em janeiro, né, quando as aulas retornarem, né? Até lá, não descansem, né? Vão ir revisando para que não percam o ritmo, beleza? Então, boa noite a todos e até a próxima. Até mais. Boa noite. Boa noite.